8 de novembro de 1895, na Alemanha, Wilhelm Röntgen revolucionou a medicina ao descobrir, por acaso, uma radiação invisível capaz de atravessar objetos. Naquele dia, ele percebeu que uma tela fluorescente brilhava mesmo estando distante do tubo. E o mais interessante é que esse tubo estava dentro de uma caixa. Ou seja, ele percebeu que um tipo desconhecido de radiação era gerada dentro do tubo, após a colisão dos elétrons com o ânodo, atravessava a caixa e fazia a tela brilhar. Sabia que havia descoberto uma energia diferente e invisível, capaz de penetrar objetos, só não conhecia ainda suas características. Por isso, chamou-a de raio-x. Ele colocou diferentes materiais entre o tubo e a tela fluorescente para ver o que acontecia, e quando colocou sua própria mão, notou que os ossos e os tecidos apareciam na tela. Eu imagino o que passou na cabeça desse cara quando ele viu isso. Essa descoberta simplesmente revolucionou a forma de fazer diagnóstico sem precisar abrir o paciente. Adivinha de quem foi a primeira radiografia da história? Da mão da mulher do cara. Vem cá, amor, quero ver se você tem alma, porque coração eu já sei que mulher não tem. Essa é a radiografia original, olha que legal, vários ossinhos e o anel de casamento, claro. E ai dele se não aparece esse detalhe, Deus. Mas o que ninguém sabia era do perigo da radiação. Reza a lenda que quando a mulher dele viu a própria mão por dentro, ela disse, parece que vi minha própria morte. Mano, na empolgação, os caras começaram a usar raio-x pra tudo, sem proteção nenhuma. Era literalmente como tirar uma foto, as pessoas faziam pose pra revistas. A galera não tinha noção do perigo, se expôs tanto à radiação de forma descontrolada que começaram a aparecer queimaduras, queda de cabelo e até perda de dedos. O raio-x virou febre na época. O assistente de Thomas Edison, Clarence Daly, usava raio-x todo dia para testes. Resultado, perdeu as mãos e morreu em 1904 de câncer de pele. Os primeiros aparelhos eram meio caseiros. Na época, muita gente, além dos cientistas, estava criando seu próprio dispositivo de raio-x. Olha que louco, mano. Cara, como fotógrafos, por exemplo, usando tubo de descarga de gás com bobina de indução de alta voltagem, tudo no improviso, na base da gambiarra total. Com todo mundo vendo o corpo por dentro, logo o exército percebeu, opa, dá pra achar a bala dentro da perna sem abrir o soldado. Aí, meu amigo, o raio-x foi pra guerra. Quem entrou nessa missão foi ninguém menos que Marie Curie. Ela colocou máquinas de raio-x em carros e levou pro fronte. A mulher era braba demais. Ela não só criou as unidades móveis, como ela mesma fazia os exames e treinava outras mulheres para operar as máquinas no meio da guerra. Isso não é uma mulher, é uma lenda. Depois de ajudar com os raios-x na guerra, ela se dedicou à descoberta de outras radiações, como o rádio e o polônio. Ficou exposta a vida inteira e morreu por causa disso em 1934. Essa mina revolucionou a bagaça toda. Imagina aí, ambulâncias equipadas com aparelhos de raio-x atendendo soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Foi isso, cara. Chamaram essas ambulâncias de Petites Curies, em homenagem a ela. Esses raios-x na guerra salvaram milhares de vidas graças a essa mulher. Mano, essa mina é demais. O legado dela é absurdo. Ela foi a única pessoa na história a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas científicas diferentes, física e química. Mano, é sério, sem comentários. Pensa, tudo começou com a curiosidade desses cientistas lá no início. Hoje, graças a essas descobertas, milhões de pessoas no mundo vivem mais e sofrem menos, né? Mas até chegar nesses equipamentos modernos e seguros que vemos hoje nos hospitais foi chão. Primeiro que era algo novo e segundo que a segurança era zero. Pra ter uma ideia, tinha gente usando raio-x para medir sapato. Queriam ver se o pé tava no tamanho certo sem tirar o sapato. Hoje em dia isso é proibido, lógico. Salão de beleza usava raio-x para remoção de pelos, tipo uma depilação facial, como diz esse anúncio da época. Mano, era tipo uma radioterapia superficial. Não era só leigo não, mano. Na medicina, cirurgião ficava horas com a mão exposta durante a cirurgia. Resultado? Queimadura e outros efeitos graves ao longo da vida. Cara, depois da incrível descoberta do raio-x, que é uma radiação artificial, veio outra grande descoberta. A descoberta da radioatividade, que é uma radiação natural. Nessa nova descoberta, Henri Becquerel, em 1896, percebeu que certos sais de urânio emitiam uma energia invisível, igual aos raios-x do Röntgen, mas sem precisar de nenhum tubo. Ou seja, Röntgen percebeu que uma radiação era gerada quando o tubo era ligado. Já Becquerel percebeu que uma radiação estava sendo emitida naturalmente dos sais de urânio. E é aí que entra Marie Curie. Ela se aprofundou na descoberta de Becquerel e descobriu o rádio e o polônio, criando a palavra radioatividade. Isso mudou a ciência para sempre. Essa descoberta da radioatividade deu-se início a novos tratamentos médicos e abriu caminho para terapias contra o câncer. Mas muita coisa bizarra ocorreu nesse período. No começo, achavam que a radioatividade curava tudo, vendiam cosméticos com materiais radioativos. Imagina passar isso no rosto achando que ia rejuvenescer? Na época, a radiação era considerada milagrosa. Médicos e empresas juravam que cremes radioativos melhoravam a saúde e a beleza da pele. Sabe hoje que isso não é verdade, claro. Embora o uso dos cosméticos não tenha causado danos graves aos consumidores, porque as doses eram muito baixas, outros produtos, como bebidas radioativas, chegaram a causar mortes. Por exemplo, os casos graves com radiação que aconteceram na época com a famosa bebida Raditor, que envolviam a ingestão direta do produto pelos consumidores. O exemplo mais notório foi a de Eben Byers, que morreu em 1932 após ingestão contínua de Raditor. O Raditor era uma bebida radioativa que prometia vitalidade e cura, mas continha doses letais de rádio. Eben Byers ingeriu tanta radiação que teve que ser enterrado em um caixão forrado de chumbo, porque o corpo dele continuava radioativo mesmo depois da morte. Não para por aí não, naquela época eles colocavam radioatividade em vários produtos como
pasta de dente, chocolate, maquiagem e até brinquedo para as crianças. Imagina uma criança brincando com um kit radioativo dentro de casa. Hoje parece absurdo, mas naquela época era normal. E isso nos faz lembrar do acidente radioativo de Goiânia. Em Goiânia, 2 catadores de sucata encontraram uma cápsula abandonada de radioterapia, que continha césio-137. Eles abriram o equipamento e encontraram um pó brilhante. Ficaram maravilhados quando viram aquele pó radiante, como se tivessem encontrado ouro. Juntaram tudo e levaram embora. Mal sabiam o perigo que estavam carregando. Aquele pó brilhante começou a encantar todo mundo. Parentes, vizinhos, até crianças passaram a brincar com aquilo. Chegaram a espalhar nas mãos e braços para ver brilhando. Espalharam dentro de casa, nos móveis, nas roupas. E assim a contaminação radioativa foi se espalhando sem que ninguém desconfiasse da desgraça que está por vir. Logo, começaram a surgir sintomas estranhos, gente, com vômito, tontura, queimaduras na pele sem motivo aparente. Uma das vítimas mais conhecidas foi a menina Leide. Na inocência, ela acabou ingerindo o pó radioativo. Infelizmente, ela não resistiu. A morte dela abalou o Brasil inteiro. Ela foi enterrada em um caixão de chumbo por causa da radiação. O caixão foi lacrado, porque o corpo dela ainda emitia radiação. E para piorar, na hora do sepultamento, a população reclamou com medo de que até o cemitério ficasse contaminado. Nesse acidente, mais de 100 mil pessoas passaram por exames de contaminação. Casas foram demolidas, toneladas de entulho contaminado foram enterradas em depósitos especiais. Foi nesse choque de realidade que o mundo reforçou as normas de radioproteção. A CENEM passou a fiscalizar com rigor o transporte e o descarte de materiais radioativos. Foi a partir daí que se consolidou a importância da segurança em cada procedimento radiológico. Tudo hoje é regulamentado. Hoje, todo exame com radiação é feito seguindo protocolos rígidos, avental de chumbo, dosímetro, blindagem, tudo para proteger tanto o paciente quanto os profissionais. A tecnologia também ajudou muito nisso. Os aparelhos modernos conseguem usar doses muito menores de radiação e ainda entregam imagens bem mais nítidas. Ou seja, as radiações continuam sendo perigosas se usadas de forma irresponsável, mas hoje a gente consegue aplicar tudo isso com muito mais segurança e precisão do que no passado. A radiologia teve erros e aprendeu com eles. Hoje, com tecnologia e proteção, a radiação salva milhões de vidas. Galera, já curte esse vídeo, segue a gente e compartilha. Assim a gente continua trazendo conteúdos incríveis da radiologia para vocês.